Graça e paz, amados irmãos, é com alegria que eu compartilho com vocês mais uma palavra, que o Senhor possa estar abençoando esse novo dia, essa nova oportunidade. Convido vocês a fechar os vossos olhos e que o Espírito Santo possa estar falando nos nossos corações. Senhor, nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, graças te dou, Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de ouvir mais a Tua palavra, Pai, por essa oportunidade, ó Deus, de conhecer mais e mais de Ti através da Tua palavra, Deus. Senhor, venha nos lavar completamente, ó Pai, nossos pecados, de nossas falhas e fraquezas, ó Pai. Senhor, venha nos abençoar, ó Pai, no meditar da Tua palavra, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, a ser impactados verdadeiramente, ó Pai, pela Sua palavra, Deus. Que nossos corações sejam cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, que a Tua verdade venha resplandecer no nosso coração, ó Deus, e que possamos assim ser transformados dia após dia, Pai. Possamos, ó Pai, entender cada dia mais e mais o nosso propósito aqui nessa terra, ó Deus. Que possamos, ó Pai, entender que o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas, ó Pai, e que assim, ó Pai, possamos viver, ó Pai, mais próximos do Senhor, ó Pai, mais próximos de Cristo Jesus e ser mais e mais transformado, Pai. Senhor, abençoe a vida do pastor, ó Pai, que irá trazer a mensagem nessa hora, ó Pai, que ele possa ser, ó Deus, usado pelo Senhor, ó Pai, para nos trazer um refrigério para nossas almas, para trazer renovo espiritual para nossas vidas, ó Pai, e assim nos aproximarmos cada vez mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Romanos 6, onde leremos do verso 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, amados irmãos, que nós possamos viver dia após dia em nova vida, em novidade de vida, porque Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu para nos salvar, e assim como Cristo ressuscitou, nós que vivíamos antes sem pecado, em uma vida de coisas que não agradavam a Deus, somos chamados a viver uma vida de novidade, uma vida de renovo, uma vida que agrade mais e mais o Senhor. E como tem sido a sua vida hoje? Você tem entendido isso? Você tem vivido esse propósito de renovo com o Senhor? Como você tem vivido? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te proporcionar entender cada vez mais isso e viver uma vida que agrade Ele, uma vida cheia de graça, né? Que nós possamos compreender essa graça do Senhor e não viver em pecado, mas viver livres verdadeiramente em Cristo Jesus, porque assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma vida reta, uma vida justa, uma vida que almeje sempre agradar ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmão. Que agora eu te convido para louvar e agradecer o nome do Senhor. E após isso nós teremos a mensagem do pastor Sérgio. Oh
Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Gostaria de meditar na palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 1, os versículos de 1 a 9, que diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas nem atadas e nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te dar graças, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, a tua fidelidade tem nos alcançado dia após dia. Queremos entregar essa semana nas tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor faça a sua vontade e que nós possamos todos entender os planos do Senhor para as nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós possamos estar compreendendo a tua palavra. E que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos, dia após dia, praticar a tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Israel foi um servo de Deus chamado para ser profeta no século VII a.C. Isaías assumiu o ministério durante 50 anos e nesse tempo ele teve acesso ao palácio. Isso para nos mostrar que quando Deus quer realizar algo na nossa vida, quando Deus quer nos usar como instrumentos nas suas mãos, Ele coloca em lugares em que nós realmente devemos estar, cabendo a nós permitirmos que sejamos usados segundo a vontade e a direção do Senhor para as nossas vidas. Profeta é isso. Profeta é aquele que ouve o que o Senhor tem falado ao seu coração, é aquele que fala aquilo que realmente o Senhor tem mostrado e aquele que é desafiado a falar todas as coisas, não de acordo com o desejo do coração humano, mas de acordo com a vontade e a direção do Senhor. Então Isaías foi levantado por Deus para transmitir aquilo que o Senhor desejava falar ao seu povo. E na verdade Isaías viveu num momento bastante significativo. Isso porque nos dias de Isaías, Israel e Judá estavam prosperando. Politicamente estava tudo certo, os reis estavam fazendo um bom trabalho. O povo de Deus estava muito feliz com as conquistas financeiras. O povo de Deus estava feliz porque os campos estavam produzindo em abundância. Assim, o dinheiro estava circulando nos dias do profeta Isaías. As casas estavam abastecidas, os celeiros estavam cheios. Porém, o povo de Deus, ele estava vivendo, estava se arrastando debaixo de um deserto espiritual.
Exteriormente estava tudo certo, exteriormente estava tudo correto, mas interiormente as vidas estavam secas, as vidas estavam infrutíferas. Aos olhos de Deus, eles estavam mortos, porque espiritualmente era assim que eles estavam aos olhos de Deus. E na verdade, atualmente, muitos evangélicos, infelizmente, têm cultivado uma espiritualidade que é medida pelo aspecto financeiro. Para muitas pessoas, existe um termômetro que é medido pelas nossas posses, que é medido pelo nosso dinheiro, que é medido pela quantidade de bênçãos que muitas vezes não foi o Senhor que nos deu. E o povo de Deus, infelizmente, tem cultivado uma espiritualidade em que eles pensam que quanto maior é a bênção, é maior o ibope, é maior o retorno na vida dessas pessoas. Então, infelizmente, muitos evangélicos, eles buscam algumas bênçãos simplesmente para gerar impacto na vida do outro. Então, como então nós podemos ter uma vida espiritual que está sendo conduzida em triunfo aos olhos de Deus? Como nós podemos ser homens e mulheres que cultivam uma espiritualidade realmente abençoada aos olhos de Deus? Primeiramente, uma espiritualidade abençoada aos olhos de Deus é aquela que tem prioridade à obediência ao Senhor. Deus levanta o profeta Isaías com uma palavra bastante dura para transmitir ao seu povo. Isso porque Israel, Judá, tinham a sua religião, tinha a sua forma de se relacionar com Deus, tinha a sua religiosidade pautada pela lei do Antigo Testamento. Tinha também alguns sacrifícios que eles deveriam apresentar todos os momentos, mas para muitos desses religiosos, eles achavam que estavam fazendo o correto, eles achavam que estavam obedecendo às diversas leis religiosas, e muitos estavam acreditando realmente que estava fazendo a sua parte na forma de adorar a Deus. Mas, apesar de tanto esforço religioso, Deus fala através do profeta Isaías que muitos, infelizmente, estavam adorando em vão. Isso porque eles estavam vivendo de aparências. Estavam cumprindo normas religiosas. Estavam vivendo uma religiosidade por obrigação, quando na verdade o coração estava inclinado a outras coisas. E Deus usa o profeta Isaías para denunciar a religiosidade do povo de Deus, dizendo assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, contra Deus. Nos dias do profeta Isaías, essa expressão, ela é muito comum. Se dizia que a pessoa estava revoltada contra o outro porque havia abandonado o seu compromisso, havia rompido a sua parte da aliança. E na boca de Isaías, significa que Israel, como povo de Deus, havia se rebelado diante do Senhor, havia menosprezado, havia quebrado a sua parte na aliança divina. Em outras palavras, o povo de Deus havia ultrapassado os limites impostos por Deus e também pela sua palavra. Então nós aprendemos aqui que uma vida abençoada é aquela que é compromissada com Deus e aquela que adora a Deus em espírito e em verdade, adora a Deus de corpo e de espírito, que está envolvido integralmente, simplesmente para louvar e agradecer o nome do Senhor. Uma espiritualidade comprometida com o Senhor é aquela quando nós estamos totalmente envolvidos com Deus, quando nós estamos realmente obedecendo a Deus em toda e qualquer situação. Trazendo isso para a nossa vida,
como que tem sido o nosso comportamento para com Deus? Como tem sido o nosso comportamento para com as coisas de Deus? Nós temos feito algo simplesmente para nos engrandecer, ou nós temos buscado realmente engrandecer ao nome do Senhor? Uma espiritualidade compromissada com Deus, ela realmente se envolve com o Senhor, se envolve com Deus. A palavra de Deus diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador dos céus e da terra. E quando Deus criou o universo, Ele fez todas as coisas para a sua glória e também para a sua majestade. E Deus separa um povo seu. Deus separa o seu povo para ser usado como um instrumento nas suas mãos. Então Deus criou, Deus formou todas as coisas, Deus separou o seu povo, Deus consagrou um povo para cuidar de uma forma muito especial, Deus separou um povo para o guiar de uma forma especial, para o sustentar. Deus separou um povo para andar junto com o Senhor. O Senhor andando com o seu povo também andando com o Senhor. E Deus, em sua graça, em sua majestade, engrandeceu Israel entre todas as outras nações. Israel recebeu das mãos do Senhor o que havia de melhor. Recebeu uma terra que mana, leite e mel. O Senhor deu bênçãos incontáveis nas mãos do seu povo. Qual a reação do povo de Deus diante dessas bênçãos que o Senhor havia concedido? Como que o povo se comportou como um povo abençoado, como um povo separado? A palavra de Deus diz que muitos romperam a aliança com Deus. Muitos viraram as costas para Deus. Muitos deixaram os caminhos do Senhor, apesar de estar constantemente no templo para adorar, para cantar, para ler a palavra de Deus, para fazer as suas orações, mas muitos estavam adorando exteriormente, porque eles não estavam envolvidos com o Senhor. Muitos se diziam pertencer ao povo de Deus, mas eles não viviam em integridade diante de Deus. Estavam no templo, mas quando eles viravam as costas, quando eles saíam do templo, cada um se comportava segundo o seu próprio querer. Muitos diziam se pertencer ao povo de Deus, não havia discernimento, não havia separação do que era o certo, do que era errado, não havia conhecimento, não havia nem mesmo capacidade de meditar na palavra de Deus e perceber o que o Senhor requer no dia a dia. Muitos se diziam pertencer ao povo de Deus e se comportavam como crianças. Não pensavam antes de agir. Muitos não tinham maturidade para perceber o que agradava a Deus e nem o que desagradava a Deus. E talvez o que eu vou dizer aqui seja um pouco forte, mas o que é a palavra de Deus que está falando. Porque diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Muitos que se diziam pertencer ao povo de Deus era pior do que animais, porque muitos animais conhecem o seu dono, escutam o seu dono, obedecem o seu dono. Mas aqui a palavra de Deus diz que muitos que pertenciam ao povo de Deus eram piores do que animais, porque eles não discerniam, porque não ouviam o que Deus estava falando. E quando escutavam, eles não praticavam, eles desobedeciam,
Como nós falamos nos dias de hoje, entrava por um ouvido, saía pelo outro e não descia no seu coração. Muitos que diziam pertencer ao povo de Deus se esqueceram de muitas coisas que o Senhor já havia feito no passado. Muitos do que diziam se pertencer ao povo de Deus não se envolviam totalmente com o Senhor. Como está a nossa vida com Deus? Nós temos ouvido aquilo que o Senhor tem dito ao nosso coração? Nós temos praticado a palavra de Deus? Nós temos sido fiéis aos caminhos do Senhor? Nós temos praticado aquilo que realmente Deus tem falado aos nossos corações? Uma espiritualidade compromissada com Deus é quando nós acolhemos a Deus nas nossas vidas. Como eu disse, muitos que diziam pertencer ao povo de Deus, eles viviam como rebeldes diante do Senhor. Muitos haviam quebrado seu compromisso com o Senhor, muitos haviam quebrado a aliança com o Senhor, apesar da forma como Deus tentava conduzir o seu povo. O que motivou essa quebra da aliança de Israel? O que motivou essa quebra de aliança de Judá diante do Senhor? O que motivou essa quebra de aliança foi a idolatria. Foi as pessoas se render aos ídolos. Foram as pessoas se render aos falsos ídolos, aos falsos deuses. Muitos quebraram seu compromisso com o Senhor, porque faltava a fé de que o Senhor está sempre com aqueles que confessam o seu nome. Do ponto de vista econômico estava tudo bem, do ponto de vista econômico as coisas estavam andando bem, mas do ponto de vista espiritual, aos olhos de Deus, aquele povo, muitos estavam mergulhados na pobreza da espiritualidade. Muitos estavam confessando uma fé falida. Muitos tinham uma fé em ruínas. Muitos tinham uma postura que desagradava a Deus. Muitos tinham dificuldade de se render aos pés do Senhor. Muitos não permitiam Deus ser o verdadeiro Deus. Muitos não permitiam que Deus conduzisse a sua vida segundo a sua vontade, a vontade do Senhor para a vida deles. Muitos não se sujeitavam ao agir de Deus nas suas vidas. Nós vivemos dias semelhantes aos dias do profeta Isaías. Isso porque muitas pessoas, elas vivem uma espiritualidade que tem desagradado ao Senhor. Como então nós podemos ter uma espiritualidade comprometida com o Senhor, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas? Nós vivemos uma espiritualidade segundo a vontade de Deus quando nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus Cristo e confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, aquele que nos salvou, mas também aquele que é o nosso Senhor, a qual nós devemos toda obediência. Nós vivemos uma espiritualidade compromissada com o Senhor quando nós realmente estamos comprometidos com Jesus Cristo e estamos na caminhada cristã e fazemos as coisas de acordo com a vontade do Senhor, as nossas vidas. Quando nós decidimos viver totalmente para Deus, quando nós louvamos e adoramos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa nas nossas vidas, independentemente dele fazer ou não as coisas de acordo com o que nós pensamos ou o que nós imaginamos. Nós vivemos uma espiritualidade compromissada com o Senhor, quando nós desejamos andar com o Senhor, independentemente da circunstância que está ao nosso redor. Como tem sido
a sua vida com Deus, como tem sido a sua espiritualidade diante do Senhor. Você tem vivido uma espiritualidade que agrada ao Senhor? Você tem vivido uma espiritualidade segundo o Senhor, de acordo com o que Ele espera para a sua vida? Nunca é tarde para nós recomeçarmos a trilhar os caminhos do Senhor. Nunca é tarde para a gente se comprometer verdadeiramente com o Senhor. Nunca é tarde da gente se render realmente aos pés do Senhor e fazer aquilo que Ele requer às nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele continue falando aos nossos corações. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor através de um cântico espiritual. Convido você a orar comigo nesse instante. Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos estar vivendo de acordo com aquilo que o Senhor requer para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos estar trilhando os caminhos do Senhor e que nós não deixamos que as dificuldades da vida nos separem do Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos consolando, que o Senhor esteja animando o nosso coração para que nós possamos estar continuando firmes nos caminhos do Senhor e que nós possamos estar fazendo realmente a vontade do Senhor às nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém.